Olá, eu sou Alberto Guerra e estou mais uma vez aqui no nosso canal Literatura é Outra História. E é sempre um prazer renovado falar algumas coisas sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Hoje, um sucesso reconhecido, inclusive, na internet. Tem um reconhecimento nacional e internacional. E um livro de alta categoria, como é o caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que chegou ao público pelo folhetim em 1880 e virou livro, ganhou forma de livro em 1881, traz revoluções formais dentro da obra literária. É preciso entender que o leitor não pode se deter apenas ao que se chama história, ao que se chama enredo, ao que se chama narrativa. Há várias pistas para que uma pessoa entenda profundamente um livro. Um livro, como esse livro a que eu me refiro, é um livro que começa numa dedicatória. E o autor, que cria um narrador específico, lê a vida como uma projeção na morte. Dedica ao verme que primeiro roeu as frias carnes do seu cadáver essa obra. Repare que normalmente a dedicatória se dá a um outro tipo de interlocutor. O interlocutor que Machado de Assis escolhe e empresta criativamente ao seu narrador é o verme, porque o verme é um defunto autor, de que eu falarei em outro momento. O verme, sendo interlocutor, chama a atenção para quem sabe ler, para quem lê com profundidade, para quem tem verticalidade na leitura, um tempo do verbo. Ele diz: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico estas memórias. Ele usou o verbo roer no pretérito perfeito. Se você não sabe, precisa saber com urgência que o pretérito perfeito registra um passado acabado, um passado já vencido, um passado morto, sem trocadilho algum com a temática do livro. Roeu está no lugar de uma previsibilidade verbal. O leitor que fala português e fala muito bem, espera no lugar do roeu a forma verbal roer, de futuro do subjuntivo. Ao verme que primeiro roer. E a expectativa do leitor é frustrada, exatamente para que o efeito fundamental se realize. Roeu está no nível da imaginação criadora, está no nível da mentira instaurada pela arte, está no momento do descompromisso da arte verdadeira com a verdade científica. Cientificamente, assim como não existe possibilidade de defunto autor, também não existe dedicatória ao verme que primeiro roeu. A forma verbal roeu é uma forma que destrói a veracidade do texto. Se entra fundamentalmente no espaço do faz de conta. E esse espaço do faz de conta faz também crescer o conteúdo do texto, a abordagem do texto, a falta de compromisso com a verdade imediata. Desde Aristóteles, desde a Grécia Antiga, que se fala no caráter mimético da arte, no caráter imitativo da arte. Mas não se põe de verdade nas revelações miméticas o poder de criação. Nada pode ser rigorosamente imitativo. Não há possibilidade de linguagem imitar realidade alguma. Entra sempre o caráter inventivo, entra sempre o caráter subjetivo, entra sempre a criação. E essa criação, o fato de você estar dedicando ao verme o livro, significa fundamentalmente estar no espaço do impossível da vida, mas no possível da arte. E é exatamente nesse possível da arte
nesse espaço dedicado ao verme que roeu as frias carnes do cadáver do narrador, que está a essência literária. A essência literária é a imaginação, é a criação, é a abertura de um espaço em que se possa falar ou em que se possa dar fala àquilo que é bloqueado por uma realidade que limita, que cerceia, que impede a plena realização do ser. A arte existe para dizer o indizível, para montar o cenário do impossível, revelando o possível, aquilo que ficou escondido na nossa vivência por meio dos personagens. Como o narrador também é um personagem, por meio da fala do narrador. Ainda que ele seja morto, um morto que fala. E se você reparar, os mortos sempre falaram profundamente aquilo que os vivos foram convidados a calar. Não foi assim? Muito obrigado pela sua participação hoje e não perca o próximo vídeo, que vai falar sobre o autor defunto e o defunto autor, também uma opção do Machado de Assis nessa mesma obra. Muito obrigado.